Fala galera, e aí mano, beleza? Tranquilo? Professor Carlos, professor de eletivas. E vamos lá, vamos dar sequência aí mais uma aula do tema principal, globalização. E hoje nós vamos trabalhar o tema específico chamado globalização geográfica. E esse tema é de suma importância, sim, por quê? Nós vamos falar a partir de agora. Bom, primeiro galera, o que nós temos que entender? Que o espaço geográfico é agora mais global do que nunca. E essa é a grande verdade. Hoje, quando nós falamos do espaço geográfico, a gente vai entender que ele realmente está dentro desse contexto globalizado, até mais do que nunca, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, a questão da tecnologia. Então, a ideia de globalização geográfica, ela leva muitos autores a discutir a internacionalização dos lugares. Então, as relações entre local e global, em tempos de globalização, são bastante complexas, porque estamos falando sobre teorias. Então, quando nós falamos de teorias, é lógico, nós vamos ter diversos estudiosos que vão defender aquilo que é o seu, de repente, não seu ponto de vista, mas dentro de um estudo científico, ele acaba tendo uma conclusão referente a isso e ele vai defender essa ideia. Então não podemos dizer que a teoria A é certa, a teoria B que é errada, não. Cada teórico vai ter o seu ponto de vista e aí dentro daquilo que vai ser o seu estudo, daquilo que vai ser o seu aprofundamento, é onde você vai conseguir se encaixar dentro da ideia desses teóricos. Então hoje temos a discussão do termo glocalização. Vou repetir, glocalização, beleza? O que é essa tal de glocalização? Isso é um processo em que o local se torna global, seja por localização ser instantaneamente mapeada por satélite, por exemplo, seja pelo grau de suas conexões, como a presença de empresas internacionais ou mesmo de exportação de seus produtos, marcas ou de expansão do conhecimento de sua cultura pelo mundo. Então vamos dar um exemplo. É como você pegar uma avenida e aquela avenida ali, ela fica no bairro ali em São Paulo, no bairro X de São Paulo. E de repente, naquela avenida começam a ser levantados vários prédios, edifícios, e ali diversas empresas multinacionais começam a montar os seus escritórios. Então, nós temos lá nessa rua ou nessa avenida diversas empresas multinacionais ali. Então, esse processo é chamado de globalização. Tranquilo até aqui? Então vamos lá, gente. Então, por outro lado, nesse processo, ele pode gerar perdas de tradicionais identidades locais. Essa é uma questão que é levantada. Poxa, nós temos ali um local e de repente chega aí um monte de cultura, de pensamentos fora daquilo que é a nossa cultura, e aí muitos entendem que pode ocorrer a perda das tradicionais identidades locais. Então o indivíduo, ele tem um laço territorial com seu espaço local, ou seja, uma identidade cultural com determinado lugar, que vem perdendo espaço com o processo de globalização. Então, espaços locais convivem ou cedem lugar para espaços globais. Essa é a questão que nós temos que entender. Então você tem um espaço local. Dentro desse espaço local chega esse espaço global. A pergunta que muitos se questionam é: esse espaço local, ele perde aquilo que é a sua identidade local para esse espaço global? Ou os dois conseguem conviver juntos? Então o espaço global, ele não tira as características, a identidade do espaço local. Na verdade, ele acrescenta com aquilo que ele está trazendo. Então esses são os debates que são feitos diante desse tema. Então,
É interessante, contudo, em muitos lugares, a força da cultura, dos costumes e das forças de organização social prevalece. Ela resiste e não se perde. Então, ao contrário, ela se beneficia das conquistas sociais e tecnológicas da globalização para se fortalecer. Então, é aquela ideia de que o espaço local, ele recebe o espaço global e dentro disso ela não se enfraquece, mas na verdade ela se sobrepõe, porque ela consegue resistir, ela até se utiliza da tecnologia da globalização para poder expandir aquilo que é a sua tradição, aquilo que são as suas identidades locais. Beleza? Então com isso ela vai se fortalecendo e não se enfraquecendo. E é interessante porque essa ideia, né, essa teoria, ela é o que o geógrafo Milton Santos chamou de a força do lugar. Mas nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre a ideia do Milton Santos, sobre a força do lugar, a ideia do Milton Santos sobre essa questão da globalização geográfica, e vai ser de suma importância, porque nós vamos buscar e começar a entender alguns conceitos e que muito se é debatido hoje e que o próprio geógrafo Milton Santos já falava isso na década de 90. Tranquilo? Então, assim, o que nós temos que entender na aula de hoje é que a globalização não significa, podemos dizer, o fim do local enquanto realidade social. Então, vamos dar um exemplo. Nós vivemos dentro dessa globalização e nem por isso nós perdemos a nossa realidade social. Na verdade, nós estamos nos adequando àquilo que é as consequências da globalização. Como eu já falei para vocês em aula, é fácil ver como nós estamos totalmente envolvidos. Olha a marca do seu tênis, olha a marca do seu celular. De repente você pega lá a mesa na tua sala, ali na cozinha, e nessa mesa você está num local. E aí se você colocar nessa mesa o seu celular, que o meu celular é da marca americana, meu celular é da marca japonesa, da marca sei lá o quê. O meu tênis é da marca alemã. Porque o meu relógio é da marca suíça. Olha só, dentro de um local você conseguiu estabelecer ali uma globalização. Você está vivendo esse processo. Por quê? Porque dentro do seu local você está tendo resultados dessa globalização. Você é o resultado dessa globalização, daquilo que você veste, né? Daquilo que você come. Vou dar um exemplo, como que muitas vezes a globalização ela não muda as características do lugar. Vamos lá, gente, o McDonald's. O McDonald's é uma empresa americana e ela tem suas lojas na Índia. E nós sabemos que na Índia não se come carne de vaca. E aí o que acontece? Será que os lanches do McDonald's são diferenciados lá? Sim. Então eles têm um processo diferente. Então esse processo de globalização ele se adequou ao processo local. Existem empresas de lavanderia de roupa que eles têm todo um processo diferente na Índia também para se poder lavar as roupas das mulheres. Então, sim, nós temos que entender que o processo de globalização, ele não vai mudar toda a estrutura social do local. Na verdade, ela tem que buscar se adequar. E é isso que nós precisamos compreender. Nós vivemos ali num local, recebemos as influências do sistema da globalização, porém, entretanto, nós não perdemos as nossas características ali local. Então, e aí é o que eu estou falando, daquilo que o Milton Santos usou como a força do lugar. Beleza? Então, gente, a aula de hoje ela foi
nós sobrevoamos sobre a questão da globalização geográfica, que possamos entender que, para fechar a aula, né, temos que entender que, mesmo com todo esse processo de globalização, mesmo com todo esse processo, nós entendemos que aquilo que é o local, ele não se perde. Na verdade, nós entendemos que ele se fortalece sim, porque se é utilizado ali as tecnologias da globalização para fortalecer aquilo que é a força do lugar, aquilo que são os usos e costumes, as identidades tradicionais do lugar, do local. Então, a globalização geográfica, ela é um processo de expansão que ainda não terminou, está em processo. E entender que a globalização, que esse processo, ele ocorre e que, através disso, muitos locais, eles se fortalecem por causa daquilo que o Milton Santos chamou a força do lugar. Tá ok, gente? Então, vamos entender que a globalização, ela não significa o fim do local enquanto realidade social. O que a globalização significa, de fato, é uma forte e intensa conexão do local e do global, associada a um conjunto de profundo, de transmutações da vida cotidiana, que afetam, sim, as práticas sociais e os modos de comportamento pré-existentes. Então, vamos lá. A globalização, ela não põe um fim no local. Na verdade, ela traz até algumas mudanças, mas nunca o fim. Ela pode fazer com que o local se fortaleça através das tecnologias. Beleza? Aula que vem vamos falar do Milton Santos, vamos nos aprofundar mais sobre isso. Então, estude, não pare, não estamos de férias. É tempo de aproveitar esse momento e estudar ainda mais. Beleza, gente? Valeu, um abraço, até a próxima aula.